visitantes você quer? Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma segunda-feira e hoje eu estou aqui com meu amigo Tibério César e vamos conversar sobre economia, até porque ele é um economista, sobre treinamento, sobre tudo. Hoje é o nosso dia, começando com um técnico, um coach, né? Para nos ajudar não só nessa semana, mas que ele traga palavras que nos ajudem ao longo da vida. Tibério, se apresente. Primeiro, agradeço aí o convite, Josué Coimbra, a oportunidade de estar aqui, falando aqui com o seu público, que também vai ser o nosso público aqui. E eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que vai ser uma grata troca de ideias e que a gente sempre tem que estar nesse processo aí, principalmente esse mundo de tanto transformação e aceleração, na questão de pessoas, na questão de liderança, na questão de geração, na questão da economia que você vem. Esse é o seu métier aí muito mais forte. Mas o importante é que os espectadores que estejam e que venham nos acompanhar, se sair com alguma coisa já desse nosso encontro, a gente já fica feliz. Eu tenho certeza que vai sair. E me fala uma coisa, você é formado em economia, né? Eu sou formado em economia, né? É até engraçado, né? Porque hoje a gente acaba nem mais falando do que é que a gente é formado, o que é que a gente é pós-graduado, porque isso fica lá atrás, já caiu, já passou aquela coisa da empregabilidade, hoje a gente precisa estar muito atualizado. Mas eu sou formado em economia, eu tenho 3 MBAs, MBA em gestão de negócios, MBA em finanças, MBA em marketing. Eu tenho um mestrado em administração pela Universidade Federal do Ceará, apesar de não concluído, faltou a dissertação, porque eu fui transferido para São Paulo para assumir uma superintendência. Eu tenho mais 2 cursos no exterior, eu fiz uma imersão em inglês, depois eu fiz um módulo na Georgia State University em relação ao curso de gestão, MBA em gestão de negócios. Sou também conselheiro de governança corporativa pelo IBGC e pela Celint. Mas tudo isso, né, no mundo de hoje, se a gente não tiver adaptado, se a gente não tiver acompanhando, essa formação foi importante para me trazer até aqui, nesse ponto, Josué. Então, é exatamente por isso que eu perguntei a sua formação. Eu até imaginava que a gente ia passar por esse caminho na resposta. O que acontece? Nos preparamos ao máximo, nota 10, 10, 10 na faculdade, pós, a vida toda, 30 milhões em educação. Mas parece que quando você vai para o mercado de trabalho, não necessariamente toda aquela bagagem que você trouxe ao longo da vida vai ser importante. É uma impressão minha ou é a verdade? Ainda mais nos dias de hoje. Porque antigamente você exigia muito das pessoas que ela tivesse uma boa formação, principalmente numa boa faculdade. Parece que hoje isso não é mais importante. Aí a gente tem um dilema grande, Josué. O que acontece, né? A formação, até alguns anos atrás, ela era muito importante na questão da empregabilidade, a gente se manter dentro daquele processo de evolução e crescimento, da mesma forma que nossos pais tinham quando entrava numa empresa, né? Continuava naquela empresa, início, meio e fim. E qual é o dilema que a gente tem hoje, né? Dizer que formado, pós-graduado, mestrado ou doutorado não é importante, ainda é. E o engraçado é que eu trago isso como dilema, né? Porque foi feita uma pesquisa em Stanford dos empreendedores, dos principais empreendedores do mundo, 400 e poucos empreendedores, e, por incrível que pareça, 95% dos que fizeram startup são formados, têm pós-graduação, têm mestrado e doutorado. Então, quando a gente olha por essa ótica, não dá para desconsiderar que ainda é importante. Agora, o que acontece? A gente está num mundo de transformação e aceleração muito rápida.
E as instituições, inclusive, não estão acompanhando. Então, assim, hoje, a formação e até uma pós-graduação é o que se espera no mínimo, mas ela não é mais a diferença mercadológica de você conseguir grandes coisas. Então, é aquela história. Ela é o que se espera, mas hoje a gente precisa estar muito ciente do que o mercado está acontecendo, o que é que está, quais são os próximos passos que a gente precisa fazer para evoluir, para se transformar e para acompanhar. Então, por isso que eu digo, é um dilema, porque se eu disser que não, eu não estou certo. Se eu disser que sim, também não estou. Então, a gente ainda está numa transição. É importante, mas não tem aquela importância que tinha há 5, 10 anos. E você sabe que às vezes eu vejo uma galera falando, olha, não é necessário ter estudos, não é necessário ter nível superior. E tem outros que assim, se não é necessário nível superior, pós e mestrado, então nem se fala. Só que aí você vai ao mercado de trabalho, ainda se exige muito isso. Porque a hora que você é uma barreira de entrada. Se você não tem, nem adianta conversar. É o mínimo esperado. Ponto. É o mínimo esperado. É o mínimo. Exceto em algumas carreiras, tipo tecnologia, esse tipo de coisa. Oi. Não, pode falar. Mas principalmente para quem tem o tipo de formação que nós tivemos, não adianta você chegar lá e falar para o cara, olha, eu sei o Smith de capa a capa de cabeça. Ah, então tá bom, a hora que você tiver o diploma, você volta. É isso mesmo. Então, por isso que quando você me perguntou a formação, eu digo, opa, quase ninguém pergunta mais isso, sabe? Por quê? Porque hoje é muito mais... É importante, faz parte, mas é muito mais o que você entrega. Qual é o seu valor? Porque, no fundo, o que é o valor? O que você entrega? O que você faz de diferente? Então, a gente vai olhar lá, bagagem, ok, beleza. Se a pessoa passou 1 ano, 2 anos, não teve nenhuma formação, nem nada, isso ainda é visto. E, de novo, é engraçado, a gente pega o pessoal, até o pessoal da tecnologia, quando eu pego essa Stanford, nem todo mundo vai virar um Max, o dono do Facebook, o Elon Musk, o Bezos, são coisas raras. 5% só conseguiram grandes startups sem estudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado e atenção, porque isso, para mim, é importante. Agora, o que divide algumas coisas, Josué, que no mundo de hoje, como a gente tem muito dados e informação, eu sou da linha do seguinte, que é algo muito mais difícil, porque a gente não está acostumado. O que você quer? Qual é seu propósito? Qual é seu objetivo? Como você quer estar daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos? Qual é a carreira? E aí, a partir daí, você vai buscar cursos que tenham a ver com a sua expectativa de crescimento. Hoje, nós não temos tempo para perder dinheiro nem tempo. Então, em vez de estar fazendo o curso X, o curso Y, não. O grande desafio é, o que você quer? Então, esse curso que você vai fazer, seja uma formação, seja um curso técnico, seja uma pós-graduação, ele vai aumentar as probabilidades daquilo que você quer, e a gente precisa ter muito cuidado e atenção para isso, porque, até diferente de alguns anos atrás, a oferta hoje é demais. Então, e você vai perceber que tem cursos mais ou menos, como qualquer formação, outros não. Então, a gente precisa ter muito cuidado e atenção para isso. Então, eu sempre faço o convite, pense antes, pare um pouquinho, analise o que você quer, como você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos e 5 anos, construa aí um propósito, um objetivo, e aí você vai olhar o seguinte, quais são os cursos que eu preciso fazer que aumente a probabilidade de sucesso daquilo que eu quero alcançar em 1 ano, 3 anos e 5 anos. E aí é aí que a gente precisa ter um pouco de discernimento para ter uma melhor escolha e conseguir, a partir dessa escolha, aumentar as suas probabilidades de sucesso no mercado que está em transição e transformação muito rápida. Então, e aí fica uma pergunta que eu não sei se entraria na sua mentoria a resposta ou não, mas de repente você puder dar uma força.
E o que que acontece quando o cara se prepara, mas não dá certo? Opa, essa é uma pergunta que ela é genérica, lembra? Se preparar e não dar certo é porque está faltando alguma coisa. Isso serve para mim, para você, para qualquer um. E lembre-se, hoje, se preparar apenas com formação não ganha o jogo. A gente tem muito aquela história, lembra daquele, normalmente acontece o 10 do colégio, 10 de tudo, ele talvez não tenha sido o 10 da vida. Hoje existem, veja, nós precisamos de pessoas, então você preparou e esqueceu de fazer network, esqueceu de conhecer pessoas, esqueceu de aumentar seu nível de conhecimento de pessoas. Outra, comunicação. Como é que está a sua comunicação? Você desenvolveu a sua comunicação, inclusive para vender aquilo que você é bom, tá? Para colocar o produto, comunicação. Você tem atitude, porque se você estuda, se preparou e colocou numa caixinha. Isso me lembra daquela história de uma lata de Coca-Cola lá no fundo do Rio do Mar, que está brilhando. A gente sabe que é uma Coca-Cola, mas lá embaixo não funciona para nada. Então, se você se preparou e não souber usar todos os recursos que tiver ao seu alcance, veja, quando eu treino alguns profissionais no nosso treinamento de liderança, e às vezes eu pego um profissional que é muito bom, mas às vezes ele é tão bom que só fica dentro da caixa de e as estratégias de você conseguir fazer com que o universo saiba que você existe. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho de fazer com que o profissional seja percebido e os líderes, os stakeholders das outras áreas consigam compreender que aquele profissional ele esteja preparado para aquilo. Então, por isso que eu digo, esta pergunta ela quer dizer o seguinte: se você é bom, mas só fez aquilo, está naquela caixinha, é bom, e você não usando o pleonasmo aqui não sai para fora, o mundo não sabe quem você é. Então, você falou uma coisa, eu não sei em que momento que abriu essa chave, mas será que, de repente, a pessoa se preparou, mas ela está no lugar errado? O que eu quero dizer com isso? Você tem a pessoa tem inúmeras potencialidades, ela é boa, ela sabe falar, mas de repente ela está presa num ambiente e num lugar que não deixa ela exercer o máximo que ela pode dar no trabalho. Então, de repente, se ela sair dali e buscar uma vida solo, buscar outros caminhos, ela pode dar certo. Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Eu tive um caso agora recente, de São Paulo, agora uma profissional, e ela estava numa empresa e ela, vou usar até a expressão que se hoje, o fit cultural dela não estava batendo com a empresa, ela não estava feliz, não estava desenvolvendo, não estava evoluindo. Então, o que aconteceu? Ela chegou ao momento, sabendo o valor dela, ela se preparou, fez pós-graduação, network, isso já, ela provavelmente 3 ou 4 anos na empresa, pediu para sair, buscou aí durante 30 dias, e esta semana ela está começando numa empresa nova. E ela falou para mim a semana passada: Tibério, eu achei uma empresa, tive 2 ou 3, e era o que eu queria, da forma que eu queria. Agora, lembra, isto precisa, voltamos à história. Está no momento, está ali naquele que não está gostando, beleza. Você está fazendo network, você está se especializando para sair, você está falando com as pessoas certas, você está buscando o que você quer, você sabe o que você quer, você sabe realmente, você está preparado para essa transição. Então, tudo isso, Josué, hoje faz parte. E às vezes eu falo sempre o seguinte: às vezes o profissional está, mas eu espero ser promovido, eu espero que alguém me veja, me promova. No mundo de hoje, não é assim. Você precisa se preparar, né? E precisa avisar o mundo, ao universo, o que você quer e entender, inclusive, o que é que falta dentro da organização, o que é que precisa para você estar apto, preparado para um próximo passo.
Então, hoje a gente vê, às vezes, o profissional fica esperando, a coisa não acontece. Está faltando alguma coisa. Ele, às vezes, não sabe, e às vezes até sabe. Mas falta atitude e movimento para poder mudar a vida nesse sentido. Será que isso que você está falando não vai ao encontro daquela sua linha de pensamento de que para você chegar aonde quer, você precisa visualizar, nossa, eu até anotei. Para chegar onde quer, precisa estar num lugar diferente. Veja, vamos lá. Para onde você quer chegar, para o que você quer, sabe? Primeiro eu trago aquela história, né? Se você acha que pode ou você acha que não pode, de uma forma ou de outra você está certo. Segundo, pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, veja, eu vou trazer sempre uma analogia, né? Quando eu tinha 16 anos, hoje eu moro em Recife, já morei em São Paulo, em Fortaleza, eu me desenhei de paletó e gravata trabalhando na Avenida Paulista, em São Paulo. Por isso que eu estou falando isso. Isso, a visão. Eu me desenhei de paletó e gravata trabalhando na Avenida Paulista. Eu nem conhecia São Paulo. Desculpa. Mas com o tempo, eu fui fazendo os cursos, fui me preparando, fui falando com as pessoas certas, consegui, dei um passo para trás para entrar no banco, que foi através do banco, entrei no banco, tive uma visão de sonho e trabalhei na Avenida Paulista, de paletó e gravata, nunca tinha ido a São Paulo, e fui superintendente de um grande banco nacional. Então, o que eu estou querendo dizer a você não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. Então, vocês, não é o que se quer, é o quanto se quer. Então, você está disposto para isso? Você está disposto para fazer algo diferente? Você está disposto para ir algo a mais? Você está disposto para pegar suas horas, seja para estudar, horas às vezes à noite ou no final de semana, para abdicar algumas coisas em prol de um sonho ou objetivo maior? Então, esse é o grande ponto. Então, assim, é possível? É. Mas tem um processo, tem um caminho, além do que você tem que se autoanalisar, o que, é que você precisa melhorar. E volto de novo a dizer, o que você quer, para onde você quer ir, a visão e o que é que precisa ser feito. É claro, eu não estou dizendo aqui que às vezes o cara é baixinho, quer virar jogador de basquete, tem coisas que não dá para fazer, tem que ser coerente com as possibilidades, mas é possível. Então, assim, por isso que eu digo, precisa acreditar, precisa fazer por onde? Intenção só não ganha o jogo. Intenção e nada, intenção é a mesma coisa, zero, só intenção. Precisa ter movimento em prol dos seus objetivos, em prol de alguma coisa que você queira. Entendi. Quanto maior a movimentação, quanto maior a visualização, eu acho que mais fácil fica chegar nesse objetivo, né? Por que isso é importante? Isso, vou fazer um link de algo que você falou agora. Hoje, a gente tem um grande desafio que é priorizar as coisas. Tá? Por quê? Porque hoje a gente tem muito dados e informações, Josué. A gente está passando por um momento que antes eu digo que a gente nunca passou. A gente não tem a capacidade, o ser humano, ele não tem a capacidade de absorver tantos dados e informações que a gente está tendo hoje. Então, assim, muita gente está se perdendo em gestão de tempo, está se perdendo o que é importante e prioridade, está sendo levado pelos ladrões de tempo e está ficando no meio do percurso. E está no meio do percurso não chega a lugar nenhum. Então, por isso que eu digo, hoje é muito importante, independente até do objetivo, você, quando eu digo divisão do profissional não, é importante a gente ter prioridades, é importante a gente ter para onde a gente quer ir. Por quê? Para ter discernimento de escolha e decisão. Como assim? Quando você falou assim, quanto mais a visão, processo. Eu sei, mas lembra, se a gente não souber para onde a gente vai, qualquer lugar serve. Se a gente não souber, tiver um caminho apontado lá, a gente não consegue no dia a dia fazer escolhas certas e nem saber dizer não. E quando a gente não faz as melhores escolhas em prol do que a gente
tem como objetivo. E saber dizer não em prol do objetivo, a gente se perde. Então, por que é importante ter um objetivo? Pode ser um objetivo de 6 meses, pode ser um objetivo de 3 meses, de 1 ano a 2 anos. Para suas decisões, elas serem voltadas para o que você quer, inclusive para saber dizer não. Eu costumo dizer, eu que gosto de ler livros, eu lia muito livros, quando eu fiz mestrado, eu lia muito livros de marketing. Hoje eu já não leio mais livros de marketing, não tem nada a ver com o que eu faço. Eu leio livros de comportamento, liderança, inteligência artificial. Então, eu faço escolhas coerentes com aquilo que tem a ver com o meu objetivo. Então, eu começo a dizer não para outras coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado, eu trago sempre essa expressão, né, nada contra o pato, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique igual um pato. Um pato nada, um pato voa e um pato anda. Mas olha as 3 formas que ele faz. Então, hoje, pela quantidade de muitos dados e informações, se a gente não souber o que a gente quer, e eu digo, pode ser da coisa de 2 ou 3 meses, vamos pegar um carro à noite. Imagina um carro numa estrada dirigindo à noite. Ele está com os faróis acesos, ele está indo para um objetivo. Ele consegue ver 200 a 300 metros na frente, mas ele está seguindo. Então, é isso que eu trago aqui. Os seus passos de hoje, de amanhã, eles precisam estar voltados para algum objetivo e propósito. Até para sair de um sofá, Josué, a gente precisa ter um propósito, algum objetivo. E aí, quando você pega uma visão grande, então você precisa ter um foco, você precisa ter atitude coerente, você precisa fazer por onde para aumentar as probabilidades de sucesso. Senão, vai ficar reclamando da vida, vai ficar frustrado, a gente pergunta, tá, o que é que você está fazendo diferente para isso? O que é que você fez? E aí a pessoa fica, e às vezes é porque se perdeu no meio de tantos dados. E eu trago sempre uma frase complementar, que até eu escrevi um artigo com isso, precisamos transformar dados em informação e informação em resultado. Porque dados tem demais. Precisa transformar a informação que sirva para você e que aquelas informações a gente consiga gerar resultados. Tem sentido? Sim, sim. Me fala uma coisa, você, ao longo da sua fala, você falou sobre o ladrão de tempo. Como que a galera vai se livrar desse ladrão? Porque hoje é muito difícil. Aliás, eu nem sei se seria só ladrão, ouso acrescentar que seria um sequestro, né? E tá difícil para as pessoas se libertarem disso. Veja, isso aí é outro dilema, né? Eu costumo dizer que a gente já, de certa forma, já estamos abduzidos, tá? Então, nosso grande desafio é não ficar tão abduzido pela tecnologia. Quando a gente fala ladrões de tempo, a gente está falando aqui principalmente da tecnologia, redes sociais e internet. Cada vez mais, elas estão usando todas as ferramentas para abduzir a gente, para alienar. E o nosso grande desafio é não ficar tão absorto, ou seja, ali, no mundo da lua, na internet. Então, e aí entra a questão da gestão de tempo versus prioridade. Tá? Como? Você precisa... Qual é a sua prioridade? Como é que você está usando o seu tempo? Tempo, escolha, saúde, são tudo importante. Então, eu sempre digo que a internet, aí vem o WhatsApp, LinkedIn, TikTok, Instagram, isso é como água correndo nos canos, tá? Então, assim, que nem a torneira lá. A gente precisa... veja, a água quando está nos canos, assim, identificada, quando você vai... Você não sabe o tempo, tem muita água, tá? Se você deixar ela, vai mudar tudo. Mas você não abre a torneira e fecha nos momentos corretos, isso é igual à internet e às redes sociais. Se você não souber fechar, parar e saber lidar com elas, no momento correto, você vai ficar inundado. E sua prioridade que eu comentei há pouco tempo, de algum objetivo, os ladrões de tempo estão fazendo assim, ó. Estão levando você cada vez mais para isso. Quando você viu, está abduzido. Eu até brinco, né? Eu digo, tire notificações do celular. Não é o celular, não é a internet que gerencia, que tem que dominar você. Ah, chegou a notificação, vou olhar, chegou.
Então você fica linkado ao celular preso. Gerencie, tire as notificações. É você que tem que saber qual é o horário, o tempo que você vai olhar o celular. Então, são pequenas coisas importantes que a gente precisa começar a fazer para não ficar alienado, porque as pessoas estão alienadas. E o engraçado é que não é só crianças, adolescentes, são todas as gerações. Então, a coisa está em um nível que as pessoas estão saindo aí de uma forma, não tira. Eu gostaria muito, às vezes, quando a gente está com alguém, que as pessoas olhassem para a gente com os olhos da mesma forma que ela olha lá o celular. Então, deixe o celular de novo, porque o presente mais importante, Josué, que a gente pode dar a uma pessoa é a sua atenção. É você estar ali prestando atenção ao seu presente. A atenção com a escuta ativa. Só para a gente lembrar o que eu estou falando, existe a história de ouvir e escuta ativa. Ouvir é um barulho, algo que está passando. Escuta ativa é estar aqui agora, de fato, presente, prestando atenção. Este é um presente, junto com a atenção, que você pode, um dos melhores hoje, que você pode dar a uma pessoa. Então, esse é o nosso grande desafio, que é conseguir gerenciar o nosso tempo. Existe tempo para estar com pessoas, existe o tempo para estar com a família, existe o tempo para estar com a namorada, existe o tempo para estar com a esposa, o marido, acompanhante, seja como for. Existe o tempo de estar no ócio e existe o tempo de celular. Se a gente não tiver o equilíbrio, a gente se perde ou é inundado, conforme eu dei aqui a analogia da água. Você sabe que essa coisa da libertação do ladrão de tempo, quando você... Aliás, eu nunca tive esse problema com o celular, mas eu gostava de assistir televisão. E quando você se liberta da televisão, dessas coisas, é outra vida, porque você fala assim, nossa, meu, que alegria. Eu tenho meu telefone, mas se eu colocar ele ali no canto, até porque quando eu entro, assim, é para responder alguém, e parece que é mentira, mas eu queria ter esse fetiche pelas redes que as pessoas têm, e eu não tenho isso. E eu também não sei se eu não consegui pegar isso, porque eu já matei aquele vício da televisão, sabe? Tanto que hoje... Já tem a receita de bolo, né? Já soube parar. Sim. Já soube sair. Tanto que às vezes eu estou em casa, eu fico o dia inteiro, eu não ligo a TV. E sabe assim, não tem necessidade. Porque eu acho que essas coisas vão consumindo muito do seu tempo. O tempo que você está lendo um livro, lendo um jornal, vendo uma revista, é o tempo que você vai só olhar uma mensagem e daquela mensagem deriva para 2 horas. E são 2 horas que você não vai ter de volta na vida. São 2 horas que foi. Já foi. O Era tempo é o presente. Sim. E era um tempo que você poderia estar lendo um livro, poderia... você fala, é coisa de velho. Tá, mas você precisava estar lendo um jornal para ter informação, lendo uma revista, estudando, e você ficou parado, sem fazer nada. E aí também, talvez, por conta de... Minha mãe, quando a gente era criança, ela sempre batia nessa tecla do tempo. Ó, se você não aproveitar bem agora, amanhã não vai voltar. Então, talvez por essa referência, você já foi fácil abortar a TV e o celular. Como um é derivada do outro, você não sente tanta falta. Faz sentido? Parabéns. Mas a gente sabe que quando olha o mundo está de uma forma viciada. Viciada, alienada. Então, é aí que, de novo, bate a história de o que é que você está fazendo com o seu tempo. E aí eu bato de novo na tecla. Se não tiver um objetivo, um propósito, seu tempo é perdido. Seu tempo é alienado em redes sociais. É alienado... E lembre sempre, as plataformas, as redes, elas estão fazendo tudo para colher a sua atenção e seu tempo. Então, elas estão fazendo isso. Se você está se permitindo. É por isso que eu digo,
estamos, na maioria, já abduzidos. Então, o grande desafio é como é que a gente faz para não estar tanto. Então, a gente precisa criar propósito e objetivo. E é isso aí. E começar a tirar algumas coisas da vida, mudar hábitos por outros hábitos mais saudáveis. Tá? Uma Isso academia. é muito importante. Então, hábitos saudáveis, porque hoje a gente está vivendo muito mais do que nossos pais ou os pais dos nossos pais. Então, porque a gente começou a entender a importância de se cuidar em prol de alguma coisa. Então, isso é muito importante hoje. Se cuidar, ter atenção, ir ao médico, tomar vitaminas, estar na academia. Então, para quê? Para que você continue jovem e que possa, inclusive, estar vendo todas as mudanças que estão acontecendo. Josué, quando a gente pega no mundo de gestão e liderança, e as profissionais estão aqui, a gente está passando por algumas mudanças que eu digo sempre que a gente nunca passou como a forma que está passando hoje. A própria liderança que mudou um pouco, tá? A liderança era... se a gente pega lá atrás, né, se a gente lembrar nossos pais, os pais só bastavam olhar para a gente, era igual o chefe de antes, que já chegava todo mundo com medo. Então, a liderança hoje ela já está em transição. Então, muita gente está pegando esse conflito da mudança da liderança porque foi forjado no modelo anterior. A gente tem uma mudança também na área de gestão, de modelo de gestão. Então, os modelos hoje estão muito diferentes do que era aquele Taylorismo, Fordismo. Então, assim, hoje, nem tudo que se começa numa empresa a gente consegue terminar, porque o mundo fora está mudando muito rápido. Tem a gestão híbrida, às vezes um líder está no Nordeste, a equipe toda está em São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho vários casos disso. E a outra mudança, que não tem jeito, é inevitável, está chegando e está entrando sem pedir licença, que é a transformação digital, a inteligência artificial. E ainda temos gerações, porque como a gente está vivendo mais, temos aí entre 4 a 6, se discute se é 4 ou 6, mas temos essas gerações todas trabalhando no mesmo ambiente, pessoas com comportamento diferente, objetivo diferente, forma de atuar diferente, e ainda vem a inclusão e a diversidade. E aí a gente está passando por um ponto ainda de ansiedade muito forte. O Brasil é o primeiro de ansiedade do mundo. Então, a gente tem uma geração Z muito ansiosa, principalmente, mas isso hoje é geral. A gente tem aí a questão do burnout, depressão. Então, isso aí está muito, muito forte. A gente tem a solidão também. As pessoas estão ficando... Até a inteligência artificial, por incrível que pareça, está fazendo com que as pessoas fiquem mais isoladas. Então, a gente ainda está passando por pessoas sozinhas. Então, tem isolamento, tem a solidão. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que acontece? As pessoas não estão preparadas, os líderes não estão preparados com isso. Só para você ter uma ideia, uma das várias pesquisas que eu tenho acesso colocou que 80% dos líderes não conseguem lidar com todas as gerações, não estão sabendo lidar. Então, a gente está em um processo de transformação e mudança que a sociedade, de uma forma... A sociedade já não vem bem. Então, a gente está passando por muita alteração e mudança que a gente não tinha. E lembra isso que eu estou falando. Lembra da quantidade de dados e informação ao mesmo tempo. Então, nós estamos passando por muitas variáveis. E eu tenho trabalhado muito isso no nosso treinamento de liderança. Que eu tenho que trabalhar os líderes para poder eles conseguirem levar esse contexto de uma forma melhor. Por quê? Porque o grande problema hoje da saúde mental que se fala tanto está dentro dessa cesta de coisas que eu acabei de falar. E isso tudo acaba afetando, né? E vem a mesma, se a gente pegar o início da nossa o início, questão de dados, questão de internet, questão. Então, imagina tudo isso. A gente está hoje em um contexto de buscar equilibrar o ser humano. E aí eu brinco, né? Quanto mais a gente vai para a tecnologia, mais a gente precisa lembrar de cuidar do ser humano, que a gente é humano. Então, você estava falando, eu pensei em várias coisas. Tem a questão da solidão, mas eu queria partir da questão do líder. Porque é engraçado que a liderança, nem todo mundo pode ser um chefe,
Mas nem todo mundo pode ser um líder, né? Porque o líder, ele surge do exemplo, ele surge do acolhimento, ele surge da motivação que ele passa para os funcionários. E eu acho que o principal de tudo isso é que o líder, ele surge a partir da confiança que ele passa para o liderado. Confiança no sentido de que, se eu errar, ele estará para me corrigir. Mas corrigir no sentido de, olha, você estava caminhando por aqui, o caminho certo é esse aqui. Se eu precisar, ele está... Aquela confiança de que você sabe que a pessoa sempre estará ali para ser um ponto de apoio para você. Você acha que tem sentido o que eu estou falando? Tem. Veja, a gente está passando por uma transição. E eu sempre retomo que nosso problema hoje geral da saúde mental é que os líderes não estão sendo preparados ou não foram. Lembra, a gente ainda tem, né, que grande parte dos líderes foram forjados com o líder anterior, que era só o chefe, o cara que... Ou aquele que batia o tambor. Faz isso e acabou, faz isso e acabou. Hoje mudou. O líder precisa entender, inicialmente, Josué, de pessoas. Então, ele tem que entender hoje que o liderado dele, qual é a vida dele, se tem gato, se tem cachorro, se tem filho. Então, precisa hoje entender que são humanos. Essa mudança é uma das principais de entendimento, da área escutativa, entender. Então, hoje, este é um dos principais processos de dizer, escuta teu colaborador, entende que ele é gente. A partir dali, entende também qual é o propósito que move ele, porque você precisa ajudar ele nesse sentido. E você falou de uma palavra que é uma das mais importantes hoje na liderança, que é confiança. Então, assim, a confiança é um dos principais pilares que um líder precisa conquistar para conquistar os profissionais hoje que trabalham com você. Então, entenda, hoje, a vulnerabilidade de um líder é importante, ser referência é importante, ter uma liderança humanizada é importante, conquistar a confiança, e ele tem que chegar a um nível que entender o ser humano que está ali com ele, construir um propósito que ele tem versus o propósito que a empresa espera e conseguir alinhar isso. Se não tiver isso, e hoje está se perdendo nesse sentido. Por quê? Porque aí a gente pega alguns líderes que... mas meu chefe antes não era assim. Querido, precisa... Não é sobre seu chefe. Você precisa adaptar-se ao novo mundo. E não as pessoas que estão com você adaptar a você. Então, esse é um grande ponto. Então, você falou uma coisa... Todo mundo pode ser chefe. Tá? Todo mundo pode ser um pouquinho chefe, líder, mas ser um líder é preciso ter um olhar para ser humano, para pessoas. E você consegue ter tudo isso gerando os resultados. Sim. Consegue. Eu tenho vários... Como eu já trabalhei, eu tenho mais de 2.400 horas individual trabalhando líderes, Brasil inteiro. Eu já vi várias transformações. Quando o líder consegue conversar e escutar o seu liderado. A gente tem um exercício muito bacana no nosso treinamento, que é conheça bem seu colaborador. É quando o líder dá 1 hora de tempo só para dar o presente da escutativa para o liderado. Tá? Escutar de onde ele veio, como é que ele está, o que é que ele quer da vida dele, porque isso é importante, o propósito, para conduzir a expectativa do futuro e fazer o alinhamento. É tão engraçado que quando um líder tem 10 profissionais liderados, a partir do 4º, nesse treinamento que a gente faz, já fica o próximo. Quando é que meu líder vai chamar para conversar? Então, melhora, humaniza. E hoje, a gente sente falta disso numa mudança de contexto, onde cada vez mais o líder precisa cuidar de pessoas para chegar ao objetivo, e não só ser um tirador, um mandador de pedido e mandar a turma fazer alguma coisa. Mas, acredite, sim, ainda tem muitos por aí, e esse está sendo o nosso grande desafio, o problema, tá? Você sabe qual uma coisa que eu vejo que é um problema nessa questão
não sei se seria da formação, ou da criação, ou do surgimento do líder, que para a pessoa ser esse líder que você está falando, tem que ser uma pessoa que ela é muito segura de si. Concorda? E porque assim, quando você tem esse tipo de relacionamento com o seu colaborador, você traz ele para próximo de você, você traz ele para o holofote, você cria um ambiente onde todos são mais parecidos uns com os outros. E tem muitos pseudo-líderes que eles têm medo de perder a posição deles com o surgimento por conta do colaborador. Ou, de repente, meu colaborador fez uma escola boa, de repente ele também tem uma boa formação, mas não teve tanta oportunidade. De repente, o colaborador tem vários fatores, vários skills que acaba amedrontando o pseudo-líder. Então, isso acaba deixando ele temeroso. Então, eu não vou abrir, eu não vou aproximar as pessoas, porque a partir do momento que eu fizer isso, eu estou criando a minha cova aqui dentro. E eu acho que isso é uma grande bobagem, porque se você tem um grande talento na tua empresa, se você não for aproveitá-lo, você pode ter certeza que o seu concorrente vai aproveitá-lo e muito melhor do que você. Boa. Veja, tem muito isso ainda, né? Então eu vou pegar de algum ponto que você falou. Primeiro, para ser um bom líder, é preciso se auto-liderar. Sabe aquela coisa de conheça a si mesmo? Quais são suas virtudes, fraquezas, ameaças? O que é que você pode melhorar como líder? Então, preciso, antes de tudo, precisa olhar para si. E aí vem a autoconfiança, né? Então, muitos dos líderes, às vezes, têm a síndrome do impostor, né? Inicialmente, senta na cadeira, mas não tem a confiança, literalmente, de estar ali. Então, eu digo, né? Não são líderes, são chefes, né? Que são inseguros. Então, porque no mundo ideal, você precisa trabalhar com os melhores como líder. Você não precisa dominar o que fulano faz ou faz, você precisa ser um maestro. Então, assim, essa autoliderança, essa autoconfiança, ela precisa ser conquistada antes de tudo. Porque se você não trabalhar com os melhores cada vez mais, corre o risco de o líder ficar muito mais para trás. Porque para trás, hoje no mundo, a gente já está. Mas como é que a gente faz para conseguir isso? Então, Josué, autoliderança, autoconfiança, saber os gaps e ter confiança em si mesmo. A gente trabalha muito isso nos nossos treinamentos de liderança, né? Porque a gente faz um trabalho bem completo desse sentido. Então, quando os profissionais chegam, uma das coisas a gente às vezes precisa trabalhar, fazer com que o profissional literalmente sente na cadeira, mas ele tem que ter, às vezes ele precisa ser elegantemente firme, mas com humildade. E precisa conquistar os profissionais que trabalham com ele, ter autoconfiança, porque ele não chegou no papel de líder por acaso. Mas existe muito isso ainda, tá? Infelizmente, porque muitos líderes caem de paraquedas na cadeira. Tá? E aí não buscaram melhorar, não buscaram evoluir e ainda foram forjados com forma de chefia anterior. E esse, hoje, eu digo sempre, é um dos grandes problemas, e eu até brinco, né? Da mesma forma que a maioria das pessoas, às vezes, precisam de terapia no mundo de hoje, de ansiedade, depressão, pressão, os profissionais, as pessoas também precisam de um trabalho de coaching, mentoria, porque tem muita coisa a melhorar, muita coisa que precisa ser corrigido. E eu vejo muito isso nos programas que a gente tem, e eu vejo muita melhora. Tá? Então, assim, tem coerência o que você falou, mas depende também de cada um se observar e o que é que pode melhorar e o que é que pode buscar em sua autoconfiança e em sua autoliderança. Sim. E me fala uma coisa, chegando no final, você acha que com essa coisa da inteligência artificial,
a gente está chegando naquela coisa do Paul Lafargue, o ócio produtivo? Essa é uma pergunta. Vamos lá. Eu prefiro dizer o seguinte, né? Porque a gente não pode passar o caos. Eu vejo a observação que eu tenho é que a transição da mudança da tecnologia da inteligência artificial está vindo numa aceleração e rapidez que o ser humano não está acompanhando como antes e não está preparado como antes. As mudanças antes demoravam a acontecer, a revolução industrial, a internet, as coisas, elas não dá hoje para fazer comparação, porque a quantidade de pessoas no mundo é maior versus a rapidez e a aceleração que está a inteligência artificial. Então, em algum momento, essa equação não fecha. Essa é a minha percepção. Então, o que eu costumo orientar e sugerir às pessoas? Busquem entender sobre inteligência artificial. Busquem ler, fazer cursos. Por quê? Porque isso cada vez é irreversível. Vai no Excel. Isso, não tem jeito, vai entrar na nossa vida. Então, na questão profissional, o emprego, eu diria o seguinte: se tiver duas pessoas, mesmo similares ou iguais, e alguma empresa ou instituição tiver que desligar alguém, porque a tecnologia está chegando, ela vai desligar aquela pessoa que não entende de inteligência artificial. Então, este é um mundo que vai vir. A gente precisa se preparar e ficar muito atento aos sinais mercadológicos, os sinais de como é que está a sua área, seu setor, a empresa, o mercado, onde é que você está inserido, como é que você está se preparando, porque isso está vindo. Antigamente a gente tinha concorrência, pessoas. Hoje a gente tem a inteligência artificial e ela não pede licença, ela está vindo e a gente precisa se preparar, porque haverá sinais. Então eu não acredito no ócio, que as pessoas vão ficar no ócio, não. Nós vamos ter talvez algum problema de desemprego funcional e desemprego tecnológico. Tecnológico, quando eu digo um problema, é porque a IA vai absorver muitas questões profissionais e funcional é que as pessoas não compreendem, não entenderam ainda, elas não se prepararam com habilidades ou competências para estar preparado para esse mundo que está vindo muito rápido de aceleração. Então, esses dois mundos, eles não são muito positivos o que vem por aí. Então, a gente precisa estar muito atento e como a gente se prepara, porque o mercado, a mudança vem. E é engraçado, de novo, quando eu começo a trabalhar com alguns profissionais que estão dentro de uma caixa, a maioria. E olha que 80% dos meus clientes estão em São Paulo. Então, quando eu vejo, ficou tanto na rotina do que estão fazendo, e não olham para fora e olham que as coisas estão acontecendo. Então, meu grande papel é dar aquela balançada, instigar e vamos olhar aonde você está, o que é que a gente precisa fazer para você não ser pego de surpresa, mas para você saber surfar a onda. Existe um exercício, né, dentro do nosso programa de liderança, que é meta estratégica, todo planilhado. 1 ano, 3 anos, 5 anos, a gente consegue construir os objetivos de propósito profissional. E tem um deles lá, que é o Mindset Digital. E aí, nos próximos 12 meses, o que a pessoa vai fazer em relação à inteligência artificial? Isso já está inserido na nossa programação, porque não dá para fazer de conta, não dá para se auto-sabotar, Josué. Uhum. E por isso que a pergunta ela é complexa, porque eu não quero gerar um caos, mas eu estou dizendo a você o seguinte: esta equação da transformação, velocidade e aceleração que está vindo não fecha. Nós não estamos nos preparando da mesma intensidade com o que está vindo por aí. Ah. E uma última questão, você falou sobre mindset digital ou mindset tecnológico. Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas eu acho que ainda tem muita gente com o mindset errado. A pessoa está fragilizada por algum motivo, a pessoa, enfim,
o mindset não está ok. Como a pessoa faz para mudar essa coisa? Porque eu acredito que é o que nós falamos lá no começo, que antes de você até falou, eu queria trabalhar na Paulista de terno. Então, você, antes de estar aqui, você já se via aqui na Paulista. Mas muita gente não consegue ainda estar com esse mindset. Como que o cara consegue acordar amanhã e falar, hoje eu vou estar trabalhando na Paulista daqui a um ano? Entende? Porque é uma luta isso, né? Eu vou fazer um link e a gente volta. Todo dia, eu coloco um vídeo de 2 minutos nas minhas redes sociais, que é a @competência coaching, tá? E que, inclusive, no vídeo, se puder, segue lá. E último sábado, eu coloquei um vídeo indicando 4 livros, se eu não me engano, sobre exatamente isso, sobre mindset. E tá lá, mindset de crescimento, mindset... são 4 livros que falam sobre a expansão da nossa mentalidade, né? Que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, tá? Josué, de novo, vou trazer aquelas 2 frases que eu falei. Se você acha que pode, ou você acha que não pode, de uma forma ou de outra, você está certa. De Ford essa frase. Então, a gente mesmo cria obstáculos e limitações naquilo que a gente tem para a gente. Então, já começa por aí. E aí vem a outra, né? Se você acha que pode pensar grande ou pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, se a gente acorda de manhã e só olha aqui, esse ponto, você não vai conseguir evoluir. Você vai evoluir dentro daquele limite que você vai conseguir observar uma visão, não necessariamente evoluir naquilo que você espera. Tibério, mas foi muito fácil, de repente você caiu lá em São Paulo. Opa, eu estudei. Eu vim de uma família, eu vim de uma família simples, eu estudei em escola de governo. Tá? Então, assim, mas eu cheguei lá. Então, alô, para de colocar obstáculos na sua vida. Para de criar justificativa. Para de criar limitação. Agora, se você quer algo, é o quanto você quer. Você está predisposto a isso? Então, o grande ponto é expandir a mente. Tá? O mindset digital é expansão em tecnologia. É aquela coisa de você fez um link lá, é você abrir sua cabeça para entender mais sobre aquela coisa toda. O mindset que às vezes a gente tem é um mindset fixo ou mindset de crescimento. O fixo é aquele que, tá bom, eu só chego até aqui, eu não faço mais do que eu devo fazer, eu estou num quadrado. O mindset de crescimento é quando você faz o algo a mais, é quando você tem atitudes para o algo a mais, é quando você tem uma visão, quando você acredita. E também, Josué, quando você se desafia. Porque se você não se desafiar a algo novo, você não consegue ir mais além. Veja, eu estou colocando agora, eu treino líderes, empresas, eu vim do mundo corporativo, eu fiz superintendente de São Paulo de banco, 10 anos. E agora, algum tempo, eu falei, vou colocar cursos na plataforma de treinamentos. Deve estar saindo agora até setembro, eu estou colocando curso lá. E eu falei, eu preciso me desafiar nas minhas redes sociais. Então, eu digo, vou começar a colocar meu rosto nas redes sociais, vou me desafiar. Vou colocar 30 dias aí vídeos. Eu já tenho lá 360 vídeos desde que eu comecei a colocar. Um por dia. Eu me desafiei a fazer isso para me preparar para a gravação dos treinamentos. Então, o que eu estou querendo dizer para as pessoas que elas precisam se desafiar um passo a mais todo dia, algo que você não fez antes. Vai falar com fulano. Não, eu não tenho contato, eu não vou. Cara, veja, você mesmo me contou uma história bacana. Você bateu na TV, falou, eu quero escrever para vocês aqui da TV, da jornal, eu quero colocar um vídeo aqui
você bateu lá, então, essas atitudes, e abriram a porta para você. Sim, inclusive estão na porta. Isso, então são essas atitudes que a gente precisa nos desafiar e fazer realmente alguma coisa. Agora, ficar naquele cantinho, naquele, Deus, vida, eu não consigo, não vai acontecer para mim, você mesmo já cria limitações na sua mente. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que todo dia tem que ter um passo a mais para algum objetivo. Agora, tudo depende se você acredita ou não acredita. Então, o que eu digo é, se você acha que pode, vá, continue. Eu até brinco, né? Se você faz por onde, o quanto você faz, vai aparecer alguém no universo que vai te ajudar. Porque Sim. Na hora que você se movimenta com a sua mente de vontade, de querer chegar em algum lugar, sempre aparece alguém que te ajuda a ir mais longe. Mas primeiro você tem que acreditar que pode e fazer por onde, com atitudes, postura, se antecipar e acreditar mais em você. Às vezes a pessoa está lá, cabisbaixo, não sei o que. Eu digo, se você mesmo não acredita em você, como é que você vai fazer com que os outros acreditem? Então respira, vai buscar coisas que te energizam, que te façam estar melhor e que te façam sentir que é possível você ir mais longe. Sim, e você falou uma coisa, você até citou o meu caso aqui do jornal, e realmente é isso. Muitas pessoas, elas acabam ficando com medo da situação. Eu vou lá falar com o Tibério, mas ele pode me falar não. Mas se eu ficar aqui, você já me falou não também. É isso aí. Entende? O não você já tem. Sim, ou então, mas eu tenho vergonha, mas pode dar certo. Porque tem gente que tem medo que dê certo também, né? Porque quando dá certo alguma coisa... Aí tem que fazer algo a mais. É algo a mais, é uma carga a mais, é um gasto a mais de energia. Você precisa sair do lugar que você está e ir a um outro lugar. E eu acho... Lembra sempre o seguinte. Tem gente que gosta daquela barraquinha de vender cachorro. Não analogia a cachorro quente e está tudo bem. Ok, está tranquilo. Só tenta colocar um pão melhor, uma salsicha melhor, essas coisas melhor e está tudo bem. Agora, só não reclama depois da vida, tá? Aí tá tudo bem. Agora, quem quer alguma coisa... há 2 semanas, eu adoro quando alguém me contrata aqui e a pessoa é um gestor, já chega para mim e fala, eu quero ser diretor. Eu digo, show! É essa pessoa que eu adoro, porque é um foguete, ela vai chegar lá. Porque está preparada, a vontade, sangue nos olhos. Então, é isso que a gente precisa, apesar de todas as variáveis de pressão, porque lembra, são os diferentes no mundo de tanta pressão e cobrança que vão conseguir se destacar e vão conseguir chegar mais longe. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Redes sociais, o Júlio coloca aqui em algum lugar depois. Se puder falar, o Júlio já coloca. Tem um telefone de contato que você quer deixar? Tem curso, palestra, mentoria? Vamos lá. Hoje eu sou coach executivo de liderança, sou mentor executivo, mentor de empresas, sou conselheiro de governança pelo IBGC e pelo CNI de São Paulo, sou palestrante também, eu dou palestras, estou colocando treinamentos na plataforma Kawai. Kawai, tá? E eu coloco todo dia várias postagens nas minhas redes sociais que falam sobre comportamento, gestão e inteligência. Então, assim, o telefone é 8199-889-4666. Estou repetindo, 8199-889-4666. No Instagram, @competênciacoach, está inclusive aqui, @competênciacoach. Estou no LinkedIn também, Tibério César. Nos acompanha lá. E eu estou muito grato, só tenho a agradecer você mais uma vez, Josué, pela oportunidade. Eu espero, se você que está assistindo a gente sair com 10, 20% de alguma coisa, disso que a gente trocou de ideias aqui, eu já fico satisfeito e feliz, porque isso esse tipo de encontro nosso,
que traz você para participar é algo valioso. Então, assim, acredite em você que a gente consegue chegar mais longe. Eu aqui fico grato e extremamente agradecido por você dispor um pouco do seu dia para bater esse papo aqui conosco, dividir um pouco da sua experiência e passar alguns insights para a galera também. Volte sempre aqui, o programa é seu, o espaço é seu. Quando vier a São Paulo, o estúdio está aberto para você visitá-lo, para gravarmos qualquer coisa junto, gravar um programa, gravar um bate-papo. Enfim, o convite já está feito. Show! Tamo juntos. Muito obrigado, gente, pela audiência aqui de vocês. E obrigado mais uma vez. Obrigado, Tibério, e obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.